Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática e falando sobre divisibilidade, critério de divisibilidade. Já temos uma aula aqui, a aula 1, e vamos então para a aula 2. Importante esse conteúdo para facilitar em determinados momentos o nosso cálculo. Então acompanhe a aula até o fim, não assista parte dela, não assista toda a aula. E se você gostar da aula, ao final dela, deixe o seu like. Então vamos à aula. Divisibilidade por 7. Já disse que já fizemos a divisibilidade por 2, 3, 5, 6. Bom, para verificarmos se o número é divisível por 7, basta multiplicar o último algarismo por 2, o último dígito, né? E com o resultado subtrair dos números que sobraram. Não incluir o último. Se esse resultado for divisível por 7, o número é divisível por 7. Quero deixar claro que essas regrinhas de divisibilidade, em alguns casos não compensa muito utilizar, tá? Mas é bom nós sabermos que existe essa regrinha para facilitar em alguns momentos os nossos cálculos. Olha o exemplo aí, 539 é divisível por 7? Bom, quando que o número é divisível? Quando você divide por esse número e o resto é zero. Bom, bastava você fazer a divisão. Mas como saber antes da conta? Então vamos lá. O que diz a explicação? Que eu dobro o último dígito por 2, ou seja, eu multiplico por 2. Então, eu multiplico o 9 por 2 e obtenho 18, ok? Depois eu vou subtrair dos dois últimos que sobraram. Quem que sobrou? 5 e o 3. 53 menos 18. E daí eu vou ter aqui, fazendo o nosso cálculo, 5, porque vai emprestar do 4 aqui vai virar 13. E o resultado é 35. E 35 é divisível por 7. Basta conhecer a tabuada do 7. Então, portanto, 539 é divisível por 7. Talvez você diga, muito mais fácil fazer a divisão logo. Pois é, como eu disse, em alguns casos é preferível fazer mesmo o cálculo. Então, 539 é divisível por 7 porque eu peguei o último dígito, 9, multipliquei por 2 e os dígitos que sobraram, que é o 5 e o 3, subtrai por esse dobro do 9, que é 53, menos o dobro do 9, que era o último dígito, e obtive o 35. Agora olha só, esse exemplo. Esse número aí, o 165.928 é divisível por 7? É muito trabalho, talvez é melhor você fazer a conta, né? Colocar o 7 lá na chave, direitinho. Quando você não pode utilizar a calculadora, é melhor você fazer a conta. Mas vamos lá. O que diz? Que a gente tem que dobrar o último dígito. O último dígito, nesse caso, é o 8. Então, eu pego o restante dos dígitos, né? O 1, o 6, o 5 e o 9 e o 2, e subtrai por 16. Então fica aí como está aqui, ó. 16.592 subtraído por 16. Vamos ter essa diferença. E agora? Faço o mesmo processo. Pego qual é o dobro do 6. Qual é o dobro do 6? O 12. Pego o restante do número, ok? Pego o restante do número. Qual é o restante aqui? Isso aqui, ó. Tá? Pego o restante do número e subtraio pelo dobro do último dígito, que é o 6. Tá aqui, ó. Dá esse resultado, 1645. Depois faço o mesmo processo. Olha que trabalho que dá. Quem é o dobro do 5? Porque o 5 agora
é o último dígito, ó. Quem que é o dobro do 5? O 10. Pego o restante do número que sobrou, que é esse aqui, 164, e subtraio pelo 10. Olha o resultado, 154. E aí, eu vou fazer novamente. Aí tá aí a subtração, sobrou 154. Aí eu pego de novo o último dígito, e quem é o dobro desse dígito? 4 vezes 2, 8. Multiplicar por 2, dobrar o número, né? Aí pego o que sobrou. Quem que sobrou? Quem que sobrou? O 15. Aqui. E subtrai por 8. Eu encontro 7. Pronto. 7 é divisível por ele mesmo. Portanto, aquele número grandão lá, o maior, 165, desculpa o valor, esqueci, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Aqui, não, aqui. Pronto. O número lá, 165.928, sim, é divisível por 7. Certo? Agora, eu acho que nesse caso é mais louvável você fazer a conta do que um monte de cálculo, como foi feito. Mas é bom saber que existe isso. Beleza? Essa divisibilidade por 7 aí só ajuda um pouco quando o número é menor. Com 3 dígitos, por exemplo. Agora a divisibilidade por 8. Vamos lá. Quando é que o número é divisível por 8? O número é divisível por 8 quando termina em 3 zeros, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. É outro exemplo que em alguns casos não compensa utilizar essa regrinha aqui. Vamos lá. É parecida com a regra da divisão por 4. Se terminar em 2 zeros, ou os 2 últimos dígitos forem divisíveis por 4, então todo aquele número é divisível por 4. É bem parecido. Nesse caso aqui, se terminar em 3 dígitos e os 3 são zeros, ou se os 3 últimos dígitos é um número divisível por 8, então é divisível por 8. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, termina esse número em 3 dígitos zeros, 3 zeros. Então é divisível por 8, não precisa nem pensar. Já se sabe que se tu pegar os 7.000 e dividir por 8, vai dar certinho, o resto vai dar zero. Tudo bem? Olha esse outro exemplo, é um número grandão. Mas qual é a nossa sorte aqui? Bom, não termina em 3 zeros. Então o que nós temos que fazer para ser divisível por 8? A outra regrinha é que se os 3 últimos dígitos forem divisíveis por 8, então todo número é divisível por 8. Agora, os 3 dígitos separados, com 0 à esquerda, na verdade esse número é 32. E 32 é divisível por 8, basta você conhecer a tabuada do 8. Então, nesse caso, por ter 0 aqui, no primeiro dígito aqui, se você separar os 3 dígitos, no primeiro dígito aqui tem 0, então facilita a nossa vida, porque sobra só os outros 2 dígitos, já que 0 à esquerda não tem valor. Os outros 2 dígitos é 32, forma o número 32, e 32 é divisível por 8. Agora, em vez do 0 aqui, ó, se não tivesse o 0, por exemplo, tivesse outro número, 4, por exemplo, o 4, então o número então não seria 12.032, seria 12.432. Bom, não termina em 3 zeros, eu teria que fazer o seguinte, pegar esses 3 dígitos. Se esses 3 dígitos for divisível por 8, então todo número é divisível por 8. Mas e para dividir o 432? Então eu já divido o 12.432. Eu divido direto. Ou seja, dependendo do número, não compensa utilizar essa regrinha da divisão por 8. Divisibilidade por 9. Ela é bem parecida com o que acontece com a divisibilidade por 3, tá bom?
Vamos lá. Para que o número seja divisível por 9, a soma dos algarismos deste número deve ser divisível por 9. O critério de divisibilidade por 9 segue a mesma linha de raciocínio do critério de divisibilidade por 3. Ou seja, é a mesma ideia. É muito útil essa regrinha, viu? Muito útil mesmo quando estamos falando de 3 e de 9. Vamos ao exemplo então. Esse número aí, 1485, é divisível por 9? Então vamos lá. Eu vou pegar o 1, somar com o dígito 4, somar com o dígito 8 e somar com o dígito 5. Certo? Vamos lá. Isso aqui dá 18. Ó, 1 mais 4, 5, mais 8, 13, mais 5, 18. E todos sabemos que 18 é múltiplo do 9, ou seja, 18 divide 9. Importante dizer que se é divisível por 9, também é divisível por 3. Ok? Bastante útil essa regrinha. E outra curiosidade. Nesse número especificamente, ele termina em 5. Então também é divisível por 5. Tudo bem? Divisibilidade por 10, que é bem fácil, né? Vamos lá. Um número divisível por 10, é aquele terminado em 0, ou seja, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Tá aí, pessoal, gostou da aula? Então deixe o seu like, ajuda muito o YouTube recomendar o canal para outras pessoas. E se você não é inscrito, vá aqui no botão inscreva-se, clique nele, inscreva-se no canal e também clique no sininho para que sempre quando a aula estiver disponível, você venha ser avisado. Você que tem interesse de ter aqui o canal como assim um apoio para você nos seus estudos. E se você gosta do canal, gosta aqui da aula, é simpatizante, procure também, se você quiser ajudar, a compartilhar o canal com seus contatos e amigos, para que também eles tenham a oportunidade de conhecer essa ajuda para os estudos escolares e não só também para aqueles que querem prestar concurso ou até faculdade. Tá bom, gente? Então fica aqui o nosso agradecimento por estarem aqui e espero vocês para a próxima aula. Até lá!